A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, eu trago mais um estudo da Palavra de Deus para vocês, para que vocês compreendam que Deus, Ele não vai salvar a todos. Não serão todos na humanidade que serão salvos, e eu vou estar explicando isso nesse vídeo. Primeira coisa que eu quero que você compreenda é que tem muitas pessoas aí num conforto ilusório de que no final todo mundo vai ser salvo. Essa doutrina, ela é universalista. O universalismo prega o quê? Que no final das contas todo mundo vai ser salvo. Se todo mundo vai ser salvo no final das contas, para que nós cristãos temos nos esforçado para nos santificar? Para que nós cristãos estamos nos esforçando para andarmos na presença do Senhor, nos esforçando para nos afastar do mal, se todos serão salvos? Se todos, no final das contas, herdarão o reino de Deus, até mesmo aqueles que estão vivendo de uma forma promíscua, aqueles que estão vivendo de uma forma totalmente irresponsável com relação à sua vida espiritual. Ora, se ninguém vai para o inferno e no final das contas todos serão salvos, é melhor nós abandonarmos a carreira cristã e irmos desfrutar de todos os prazeres carnais que este mundo tem, não importa o que venhamos fazer neste mundo. Se isso não é, como disse Charles Haddon Spurgeon, um pregador inglês que viveu no século XVIII, se não estou enganado, se isso não é uma teologia do inferno, não sei mais o que é. E é uma verdade, isso aí só pode ser um ensinamento do inferno, e na verdade é um ensinamento do inferno. Porque na verdade Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, pregou o arrependimento e a fé para quê? Se todos no final serão salvos. Então a morte de Cristo, além de ter sido uma grande piada de mau gosto, também foi uma grande perversidade da parte do Pai Celestial, que enviou o seu Filho para morrer na cruz, sendo que todos no final serão salvos. Bom, primeira coisa que eu quero que você compreenda é que você tem que excluir esse pensamento da sua vida, de que todo mundo será salvo. Não, gente, tem gente que vai, tem muitas pessoas que irão sim para a perdição eterna, tem muita gente que irão sim para o inferno, mas primeiro nós temos que compreender aqui o que é salvação, antes de eu explicar o porquê Deus não salvará todos, porque na verdade não serão todos que serão salvos. Não se acomode nesse pensamento que eu escutei desde que eu me converti dentro da igreja. Eu vou esperar a segunda chance. Eu vou esperar a segunda chance, a segunda volta de Cristo. Isso aí é tudo papo furado. Isso aí é papo para boi dormir. Não existe uma segunda chance. A sua vida tem que ser definida aqui, agora. A sua vida tem que ser definida nesse exato momento que você está vivendo, através da sua decisão por Cristo, através daquilo que você vai fazer com a tua própria vida espiritual. Não tem esse negócio de segunda chance. Nós somos responsáveis por aquilo que nós plantamos hoje na vida presente e haveremos, pode ter certeza, de colhermos tudo aquilo que nós plantamos aqui, seja bom ou seja mal, nós colheremos no campo espiritual na vida eterna. No livro de Daniel está escrito assim que naquele último dia, o último dia é o quê? O seu último dia na terra, referindo-se também logicamente ao juízo final. Naquele último dia todos ressuscitarão, ou seja, todos estarão vivos do outro lado. Porém, uns para a glória eterna e outros para a vergonha e sofrimento eterno. Sofrimento eterno, Deus está falando, se referindo aqui ao campo espiritual, logicamente. Aqui nós não sofremos eternamente, mas na vida espiritual nós podemos sofrer eternamente. Um sofrimento onde lá o tempo não tem fim. Então não é brincadeira aquilo que nós fazemos com a nossa vida espiritual. Não é brincadeira a forma como nós levamos a nossa vida espiritual. Mas vamos lá. Vou explicar para vocês porque Deus não salvará todos, mas antes, como eu havia falado, temos que entender o que é salvação. O que é salvação? Se perguntar para uma pessoa o que é salvação, se perguntar dentro de uma igreja o que é salvação, as pessoas responderão: é aceitar Jesus. Mas as pessoas não compreendem o que é aceitar Jesus. Inclusive, vou fazer até um outro vídeo a respeito dessa questão da pessoa aceitar Jesus, que na verdade é Ele que nos aceita. Mas salvação, sim, começa com a rendição ao Senhor Jesus Cristo, com o que chamam de aceitar o Senhor Jesus Cristo. Mas o que é aceitar o Senhor Jesus Cristo? O que é salvação? Salvação, ela só é sinalizada, só é comprovada, para resumir aqui, porque o foco deste estudo não é sobre salvação, mas o porquê Deus não salvará todos. Eu nem entrei lá ainda, vou estar entrando agora em pouco. Mas salvação nada mais é do que uma mudança de caráter operada pela iniciativa do Espírito Santo e pela resposta que nós damos a esta iniciativa, que faz com que nós venhamos ter uma mudança de caráter, uma mudança de decisão para o caminho de retidão, para o caminho de justiça.
Se não houve mudança de caráter, não houve também salvação. Tem muitas pessoas que estão aí frequentando a igreja, acreditando serem salvas, estarem salvas, quando na verdade estão tão perdidas quanto aqueles que estão fora da igreja. Então salvação é uma mudança total de caráter. Mas vamos lá. Por que então Deus não salvará todos? Por que não salvará todos? Simplesmente porque Deus, eu quero que você compreenda, Deus não salvará todos simplesmente porque Deus não tem um plano B. Deus não tem um plano B de salvação caso o plano A falhe. Ou seja, caso o plano primário de Deus, o plano inicial de Deus, o grande plano de salvação em Cristo Jesus falhe em salvar todo mundo, Deus venha recorrer a um segundo plano para salvar aqueles que não se enquadraram dentro do plano A. Deus não tem um plano B com relação à salvação. O plano de salvação de Deus inclui alguns elementos condicionais a nós, ou seja, há condições para que nós sejamos salvos. E que condições são essas? O arrependimento, a fé, a santificação, a perseverança na santificação, tudo isso demonstra uma mudança de caráter. Aquele que mudou verdadeiramente de caráter, ele vai perseverar no caminho da retidão, no caminho da santificação. Não é que ele é puro, ele se tornou puro ou perfeito, mas ele estará no caminho da santificação se aperfeiçoando. Então o plano de Deus de salvação inclui todos esses elementos condicionais a nós. Esses elementos que são como condição a cada um de nós. Agora, porque uns se enquadraram dentro dessas condições, efetuando então a sua salvação em Cristo Jesus e outros não, Deus então vai levantar o plano B para salvar aqueles que recusaram as condições estabelecidas na palavra dele. Aqueles que recusaram as condições estabelecidas na palavra de Deus, tais como a fé e o arrependimento. Eu me arrependo, eu creio em Cristo, passo a seguir a Cristo perseverantemente em santificação. Agora o outro ali não. A outra pessoa, ela não quer nem saber de se arrepender dos seus pecados, não quer nem crer no Senhor Jesus Cristo, nem em sua palavra. Aí Deus fala, puxa, aquele ali não se arrependeu, aquele não creu, então eu vou pensar num outro meio de salvá-lo, sem fé mesmo, sem que ele se arrependa mesmo. Ora, isso é aberração, isso chega a ser uma blasfêmia contra o Espírito de Deus, contra a natureza de Deus. Olha o que está escrito aqui em Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Agora presta atenção no 16. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então esta é a condição, quem crer e for batizado. Batizado aqui significa morrer para a carnalidade, morrer para o mundo, morrer para tudo aquilo que contamina a nossa alma, que arruina o nosso espírito, que compromete a nossa vida espiritual. Ser batizado é isso, é ser sepultado nas águas. Então qual é a condição da salvação? Crer e morrer para o mundo. Arrepender-se, crer no Senhor Jesus Cristo. E quem crê no Senhor Jesus Cristo segue a palavra de Deus. Agora, ide por todo o mundo, pregar o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, aquele ali não creu, não acreditou em Cristo, não acredita na palavra de Deus, não quer ser batizado, ou seja, não quer morrer para o mundo. Aí Deus fala assim, bom, então eu vou criar um outro plano para salvar aquele, mesmo sem ele crer, mesmo sem ele se arrepender. Isso é absurdo, isso não existe, isso não é bíblico. Isso é demoníaco, isso é enganar a si mesmo. Deus não tem um plano B e este é o motivo porque ele não poderá salvar todo mundo. A maioria vai se arruinar sim no inferno, a maioria vai perecer sim no inferno, porque Deus não tem um segundo plano para esses que não cumpriram com as Escrituras, para esses que não se enquadraram dentro da vontade do Senhor. Lá em Marcos capítulo 1, versículo 15, está escrito assim que Jesus, logo depois que ele foi batizado nas águas, ele andava pelas ruas de Jerusalém pregando, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, crede no Evangelho. Então olha só, arrependam-se e creiam no Evangelho. O arrependimento é você se arrepender da vida que você está levando. Crer no Evangelho é você adotar
um outro tipo de vida, a vida cristã, a vida de Cristo em sua vida. Ou seja, a salvação é a separação do mundo ou do pecado, como você queira entender, e a adoção, o abraçar uma nova vida em Cristo Jesus. Isso é salvação. Aquele que está dentro da igreja, que não abraçou uma nova vida em Cristo, ele não é salvo. Então, isso é salvação. Então, está aí o motivo porque Deus não salvará a todos, porque nem todos querem se enquadrar dentro das condições que a palavra dele impõe para nós, que a palavra dele expõe para nós, e é um convite para cada um de nós. Você tem seu livre-arbítrio, você faz o que você quiser, você escolhe, faz a escolha que você quiser, mas saiba de uma coisa: de toda escolha que você fizer, haverá consequências, haverá um resultado. Então veja bem o que você vai escolher. Este é o motivo porque Deus não salvará a todos. Então termina esse vídeo dizendo para você: Deus não tem um plano B para os que não querem se arrepender e nem crer no Senhor Jesus Cristo. Não creu, não se arrependeu, não se enquadrou dentro das condições do Evangelho, vai se perder sim, vai para o inferno sim. Então que nós venhamos levar com responsabilidade a nossa vida espiritual. Amém? Que Jesus abençoe a tua vida.